Voto secreto. Seu voto somando a verdade. Eleições 2016. A região começa a fazer a previsão das contas do ano que vem por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. É ela que vai traçar as metas para a Lei Orçamentária Anual e guiar como serão os investimentos nos municípios. Em Ribeirão Preto, os vereadores contrariaram a Constituição Federal e pela primeira vez rejeitaram a LDO. A cidade ficaria sem orçamento para 2017. Foi preciso anular a sessão e votar novamente o projeto, que, para especialistas, tinha receitas superestimadas em 17%. Foram previstos 2,9 bilhões de reais em arrecadação. Excesso de otimismo que tem grande risco de inadimplência. Foram 491 emendas, sendo que uma delas reduziu o valor do orçamento em 334 milhões. Em Araraquara, a Lei de Diretrizes Orçamentárias foi aprovada pelos vereadores sem emendas, com orçamento previsto de 708 milhões de reais, 3 a mais que no ano passado. Os maiores investimentos são para a saúde, com previsão de 197 milhões, e educação, que deve receber 167. Até 30 de setembro, a Prefeitura deve enviar ao Legislativo a Lei Orçamentária Anual. Em São Carlos, a LDO ainda não foi votada. A Comissão de Justiça e Redação apontou falta de documentos. O Legislativo retornou o projeto ao Executivo no final de junho e solicitou os anexos. O recesso dos vereadores precisou ser suspenso para garantir a votação. Os conselhos municipais também deverão analisar a LDO. Franca ainda elabora a lei. Uma audiência pública já foi realizada e o documento com as propostas que partiram da reunião deverá ser entregue na Câmara até a semana que vem para apreciação. Uma nova audiência será convocada pelo Legislativo. A estimativa orçamentária para 2017 é de mais de 750 milhões de reais. Em Sertãozinho, a Lei de Diretrizes ainda está sendo elaborada. A previsão é que seja entregue à Câmara no final deste mês. A primeira audiência está marcada para o dia 25. O orçamento deverá ficar menor do que o ano passado, com perda de receitas em 4,5%. Apenas para a Prefeitura, a previsão é de 400 milhões de reais em orçamento. Em todos os municípios, a população precisa ficar atenta à LDO e ao cumprimento das metas previstas. Para isso, é fundamental a participação nas discussões. Débora Lapini, nas eleições 2016, para o Jornal da Clube. Voto secreto. Seu voto somando a verdade. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a região, formando opinião. Em Ribeirão Preto está o professor de Contabilidade FEA, Amaury José Rezende. Em São Carlos, o professor de Direito Marcos Martinelli. Em Araraquara, o especialista em gestão pública Gustavo Matari. Em Sertãozinho, o advogado e presidente da Amacerte, Amigos Associados de Sertãozinho, Claudinei Luiz Silva. E em Franca, a integrante da UDECIF, União de Defesa da Cidadania de Franca, Rejane Silva Barbosa. Lembrando que você aí de casa está convidado para este nosso bate-papo. Participe com a hashtag Jornal da Clube. Ô Feto, em Ribeirão Preto, a rejeição à LDO para depois recebê-la foi um tiro dado no pé pelos vereadores? Chegou a ser, mas a verdade é que eu me lembrei do presidente Juscelino quando pensei nessa realidade já há uns 2 dias de negar o projeto e depois convocar outra sessão. O presidente Juscelino disse claramente o seguinte: eu não tenho nenhuma vergonha de voltar atrás. Eu não tenho compromisso com o erro. Deixo claro, nenhum compromisso com o equívoco, que o Legislativo pode ter tido de caso pensado ou não. Ele talvez tenha analisado numa primeira vez, mesmo no aspecto puramente partidário, nem político. E na segunda vez, quando pensou o caso tecnicamente, ele foi ao artigo 57 da Constituição Federal e no seu parágrafo 2º, que trata do assunto de maneira nítida. E depois também é o seguinte: nem a vida, nem a política
são traçadas em linha reta. A verdade é que nós temos muitos casos em que o direito, como dizia o meu mestre, professor Afonso Arinos de Melo Franco, o direito, em determinados momentos, deixa de ser uma ciência simplesmente social e passa a ser uma ciência marcadamente política. Se ela passa a ser uma ciência política, os seus valores e os seus métodos de interpretação são profundamente alterados. A verdade é que nós estamos num caso típico de ambivalência. A ambivalência, do latim, dos dois lados, que seria anfi, do grego. O anfíbio é um animal que respira tanto debaixo d'água como fora d'água. Esse que é o anfíbio. E há interpretações anfíbias no direito exatamente nesse momento de dificuldade de interpretação na área política. E esse é o caso típico que possivelmente tenha acontecido com o Parlamento de Ribeirão. De qualquer forma, nem a vida, nem a política são escritas em linha reta e isso é fundamental para se começar o debate. Anfíbio, é? É. Anfíbio ou ambidestro, os dois lados. Tá bom. Ribeirão Direito Preto, e esquerda. Tá ótimo, então. Em Ribeirão Preto está o professor de contabilidade da FEA, Amaury José Rezende. Professor, afinal de contas, por que a gente não consegue entender direito o que é um orçamento, o que é essa lei de diretrizes orçamentárias? Porque tem muito bate-boca e pouca ação consequente. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Roberto. A questão é bastante interessante. A gente não consegue entender porque a gente não criou o hábito de fazer um diálogo com a sociedade, um diálogo permanente com a sociedade, um diálogo claro. O nosso modelo de gestão pública, ele está num processo de franco desenvolvimento, né, de amadurecimento, né? Poderíamos dizer que ao longo dos anos, o gestor público, né, teve uma preocupação muito forte com a manutenção de uma estrutura de poder, tá? E muito se preocupou em dialogar com a sociedade. A gente percebe que nesses últimos movimentos políticos que o Brasil tem passado, que a sociedade percebeu o seu real poder. Tá? Então, ela pode, de fato, né, cobrar das autoridades públicas, né, maior transparência. Ou seja, a função do gestor público é dialogar com a sociedade. O orçamento é nada mais e nada menos do que uma proposta de gastos, né, de arrecadação e gastos. É salário da família versus despesas que vão ocorrer durante o ano. Só que isso no nível macro, onde eu penso em todas as pessoas. Eu acho que esse diálogo está começando a se construir, né? É claro que a gente teve um evento contingencial agora, mas nós podemos, então, imaginar que a prefeitura, né, também construiu boas coisas, né? Então, em 8 anos não foi todo ruim. Não podemos também aqui ser maldosos ao ponto de dizer, né? Então, houve uma construção, mas nesse momento houve um evento contingencial que mostra que a sociedade se apresentou, criou um diálogo, forçou as pessoas a reverem exatamente as peças, ou seja, precisamos dialogar. O que você está propondo em termos de planejamento para a cidade de Ribeirão Preto, para o município de Ribeirão Preto, é viável, é fictício ou não, né? Então, foi isso que a sociedade basicamente fez. Então, nós estamos criando esse diálogo, criando essa transparência. Eu vou agora até a cidade de São Carlos, professor de Direito Marcos Martinelli. Professor, em São Carlos, a lei de diretriz orçamentária vai dar bate-boca também? Vai dar desencontro? Vai dar encontro? O que o senhor acha, na sua opinião? Boa tarde. Primeiro, lembrar que essa lei vai vigorar em 2017, quando então o líder do Poder Executivo será outro ou então reeleito o atual. Portanto, tem o olhar sobre planejar algo que outro pode ter que executar. Segundo aspecto, tem que olhar o que está no plano plurianual. O que é o plano plurianual? É aquela lei anterior que prometeu para a sociedade, em cima de planos e ações governamentais, que a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, tenta explicar como que se pretende cumprir aquilo que foi prometido no PPA. As peças têm que estar todas articuladas, o PPA, LDO e a LOA, Lei Orçamentária Anual. Essas 3 peças de transparência tentam traduzir como se vai cumprir aquilo que o gestor público prometeu fazer para a população. Se isso não estiver claro, se não tiver dinheiro
explicitado, e além de explicitado, estiver o dinheiro reservado para o cumprimento daquelas promessas, nós podemos estar lidando com engodos eleitorais, onde muito se promete em época de eleição, muito se promete no plano plurianual, mas na hora de pôr orçamento e executar as ações, você não vê o mesmo empenho nesses outros documentos. Acerta o legislador ao pedir o maior número de informações para ter certeza que o que consta no plano plurianual será cumprido conforme determinado na lei anterior. Eu vou agora até Araraquara conversar com o especialista em gestão pública, Gustavo Matar. Gustavo, afinal de contas, por que Araraquara, ou melhor dizendo, por que a sua cidade pode ter um debate um pouco mais acalorado? Está deixando coisa de lado? Você tem necessidade de investimento? Você não tem necessidade de investimento? Está ou não na lei de diretrizes orçamentárias? Boa tarde. Boa tarde. Araraquara aprovou aqui o orçamento, né? Diferente de outras cidades que ainda está tendo alguma dificuldade, mas essa dificuldade eu tenho uma visão positiva sobre ela. Por quê? Porque está tendo um processo maior de conversa, de discussão, diálogo entre a sociedade, né, representada ali pelo Legislativo, e o Executivo em si. Tem 3 pontos principais quando a gente vai fazer uma LDO que tem que ser bem seguido à risca. Não é nem completamente político, nem completamente técnico. É um processo técnico e político. Então, a primeira coisa, que a LDO tem que estar em consonância com as outras leis, né? Igual disse o professor, tem que estar correspondendo ao PPA, ao Plano Plurianual, e tem que estar preparando as metas já e as diretrizes do PPA para a gente fazer o orçamento anual, né? A lei orçamentária anual. Então, é muito importante ela conversar com essas outras leis, atender aos mínimos constitucionais que estão previstos. Então, 15% tem que ir para a saúde, a gente sabe que vai mais. 25% tem que ir para a educação e tem que também corresponder à lei de responsabilidade fiscal. Então, o mínimo e o máximo permitido com o gasto pessoal tem que ser atendido. Já na LDO já começa a ter essa visão, que vai ser detalhada melhor quando for fazer o orçamento. Outro ponto importante é a participação, a transparência, fazer essas reuniões, essas audiências públicas e a população participar cada vez mais, né, para os programas serem atendidos. E por último, e o mais difícil, acredito, é fazer uma meta real, fazer uma LDO que corresponda com a realidade e que o Executivo consiga cumprir seus objetivos. Então, qual que é o grande problema esse ano? A receita está cada vez menor e a despesa cada vez aumentando mais. Como encontrar o equilíbrio orçamentário dessas duas? Esse é o grande desafio de todo o município. Perfeito. Gostaria mesmo de saber como é que faz esse equilíbrio, gastando muito com o pessoal, investindo pouco, enfim. Vamos agora até Sertãozinho, advogado da Amacerte e conselheiro, amigos associados de Sertãozinho. É o Claudinei Luiz da Silva. Claudinei, vai dar bate-boca aí também pesado na Câmara ou a coisa vai passar fácil, já pensando lá na frente, seja o que Deus quiser? Boa tarde, Roberto Ribeiro, professor Vicente Golfeto, todos os amigos que estão participando desse debate ao vivo. Bom, Roberto, é o seguinte, eu creio que, como não está sendo diferente, com uma posição muito forte na Câmara de Sertãozinho, que esse ano, como em outras leis, que provoque muita discussão, porque isso é salutar para toda a sociedade. Não adianta a Prefeitura fazer uma lei orçamentária e enviar para a Câmara e nem ser analisada e apenas votada, como já aconteceu na cidade. Então, esperamos que neste ano, dessa forma, a lei orçamentária, para a população comum poder entender melhor, é como você arrumar a casa, programar a sua casa, as contas para o próximo ano. Então, isso é mandado para a Câmara, no caso, e esperamos que os vereadores, cumprindo um dos seus papéis principais, que é a fiscalização do Poder Executivo, que eles possam realmente analisar e o cidadão terá a oportunidade de verificar se esse vereador, ele realmente entende o que está sendo votado, o que está sendo discutido e se ele fala para a população ouvir realmente. Já está marcada, parece que uma audiência para
para que seja estudada, né, essa lei orçamentária. Eu gostaria que a Prefeitura desse uma divulgação ampla com relação a isso, convidando entidades, associações, setores, né, a parte setorial de nossa cidade e principalmente a população, dando uma ampla divulgação para que o povo possa fazer uma análise dessa lei orçamentária para o próximo ano, porque ela não cuida, não é apenas para atender o interesse da Prefeitura, é para atender a demanda da população. Okay. E em tempos de crise, nós temos que ver onde podemos cortar esses gastos, né? Perfeito. Eu vou agora até Franca. Quero conversar com a integrante da União de Defesa da Cidadania, Rejane Silva Barbosa. Rejane, a gente está ouvindo falar em audiência pública para dar um aspecto um bocado legal a essa lei de diretrizes orçamentárias. Em Franca isso aconteceu? Boa tarde a você. Boa tarde a todos, né? Não, em Franca aconteceu ela no executivo, né? Mas ela não foi amplamente divulgada, foi uma coisa mais para dar legalidade aos atos, que é uma das coisas que a gente sempre vem questionando e pedindo aqui em Franca. Maior divulgação, como já disse os outros convidados de vocês, né? Que a maior divulgação, que tem uma ampla divulgação, para que essas audiências realmente a população venha a participar mesmo, entendeu? Porque se for para somente dar legalidade aos atos, não há o porquê, né? Agora, a da Câmara vai ser, dia 20 agora, vai ser mandada a peça, né, para o Legislativo, para que seja feita a votação, né? E antes disso uma audiência pública, que é onde a gente tenta, dos modos da gente, até uma divulgação para que o pessoal participe mesmo. E Franca também vai sair, e a gente acompanhando os demonstrativos também, Franca já vem, que sai mensalmente, Franca já vem gastando mais do que arrecadando, a gente tem observado. Inclusive agora, que saiu agora, dia 14, agora a demonstrativa do mês passado, já demonstra que ela vem gastando desde o começo do ano mais do que arrecadando. Isso já acende uma luzinha, né? A Comissão de Finanças da Câmara já tem que estar atenta a isso, porque nós estaremos lá cobrando e convocando a população para que participe. E colocando essas audiências também em horário que realmente a população possa participar. Porque de repente é colocado em horário que realmente é para a pessoa não ir mesmo, sabe? Aquela coisa somente para poder dar uma legalidade ao fato. E uma outra coisa também que aconteceu aqui em Franca também, que se não me respeito, se não me duvido, é uma das primeiras cidades a ter. Franca terá o orçamento impositivo, foi votado, né, e foi passado, passará a vigorar a partir de 2017 o orçamento impositivo em Franca, que isso já dá uma abrangência maior, mas a maior a fiscalização em cima também disso. Perfeito. Professor, vou botar Ribeirão Preto agora, que é a nossa parte também. 2,9 bilhões. É um orçamento para louco ou um orçamento possível de ser alcançado? O Cazuza dizia que mentiras sinceras interessam. Mas aí pega a peça orçamentária, nós vemos o seguinte: a receita é estimada, a despesa é fixada. É mais ou menos como se discutia em Roma a legitimidade da prole. Mater semper certa. A mãe é sempre certa. O pai, você vê isso claramente num galinheiro. O galo não tem certeza que é filho dele, ele não fica como a galinha protegendo a prole, né? Então, a despesa é certa. A receita é estimada. Estimativa, eu fiz ao dicionário, você verifica o seguinte: estimativa é um cálculo aproximado do que pode acontecer. Portanto, é um... E responsabilidade é a mesma. A responsabilidade é a mesma, mas acontece que a capacidade de previsão varia. Alguém pode dizer, vai ter 10% de aumento, vai ter 30%. Nós temos duas variáveis. Uma que pode acelerar a receita, a inflação. Ela subir 10%, é imprevisível. Raros são aqueles que acertam quanto que a inflação vai ser, mesmo considerando-se os cálculos estimativos feitos pelo Banco Central, as previsões que orientam as expectativas dos agentes econômicos. E outro é a recessão, que puxa para baixo. E a recessão, inclusive, ajuda também a inflação na medida em que ela se localiza em grande parte na demanda, apesar de nós termos uma inflação de custo que é muito mais virulenta. Então, nesse caso, nós temos essa primeira dificuldade de se analisar, mas que é impossível se considerar todos os seus aspectos, em todos os seus aspectos. Bom, o que ocorre é o seguinte: um orçamento com receita superestimada
dá uma possibilidade, uma lei de orçamentária anual, considerada LOA. O que era no passado chamada OPI, Orçamento Plurianual de Investimento, é chamado de PPA, que simplesmente orienta, dá orientação em linhas gerais no que se chama de despesa de capital, que investimento. É ela que define, na minha opinião, o que é uma boa administração. É a que reduz cada vez mais a despesa de custeio e cada vez mais aumenta a despesa de capital, no que era nos termos da Lei 4.320, sancionada pelo presidente João Goulart, em 23 de março de 1964. Era essa lei que era de uma importância básica e que definia de maneira clara aquele bom governante. É aquele que diminui e que não aumenta a dívida. Porque a dívida do passado, que vai comprometendo as gerações presentes, na verdade, as dívidas são hipotecas que acabam incidindo sobre o futuro e acabam penalizando outras gerações. A dívida de hoje é a tributação de amanhã. É uma espécie de anúncio daquilo que efetivamente vai ocorrer num aspecto grave, fundamentalmente grave, o aumento da carga tributária, que é um elemento vale para as 3 unidades de direito público interno, vale para a União, vale para os estados e vale para o município. Afinal de contas, setor privado e setor estatal me permite uma conclusão. Quem tem dívida não é livre e compromete as gerações futuras. No caso específico da despesa de capital, nós temos que analisar se não foi feita com endividamento. Porque se foi feita com endividamento, aumenta a hipoteca. E aí nós temos que analisar a importância dos custos, se foi investido na infraestrutura social ou se foi na infraestrutura econômica. E não é fácil isso. Em Ribeirão Preto está o professor de contabilidade, Amaury José Rezende. Professor, o orçamento para o ano que vem é uma bomba para o futuro prefeito em Ribeirão Preto? Roberto, a única coisa que a gente sabe sobre o futuro é que nós vamos errar, né? Então, como o Goffredo colocou bem, nós só temos que pensar o seguinte, né? As nossas estimativas que nós estamos apresentando sobre o futuro é um erro grande ou é um erro pequeno, né? Quanto ao reflexo para a próxima gestão, é uma preparação. Então, isso é uma coisa que está se amadurecendo na política brasileira, ou seja, o processo de transição, né? Independentemente desse partido político daquele, o que nós precisamos no município é um processo de transição. Se não ocorrer esse processo de transição pensando no bem público, ou seja, nos serviços que vão ser oferecidos, nós teremos um problema para a próxima gestão, sim. Se esse orçamento, ele for fixado em bases, né, em bases que não são reais, nós podemos ter problemas assim para o próximo prefeito executá-lo, dado que nós temos um período de recessão, um período de decréscimo das receitas, né? É possível que ele tenha problemas na sua execução. O que a gente pode analisar nessas análises é o seguinte: alguns pedalam para trás para ajustar coisas que não fizeram, alguns pedalam para frente. O que a gente não pode ter na gestão pública é tentar errar menos, tentar ajustar esse erro ao menor índice, o menor número possível, para que a próxima gestão dê continuidade aos projetos. Tá. Perfeitamente. Vou agora até a cidade de São Carlos, professor de Direito, Marcos Martinelli. Marcos, afinal de contas, em São Carlos, a máquina vai comer muito dinheiro o ano que vem? Vai sobrar alguma coisa para o investimento na cidade ou nós vamos continuar nessa lenga-lenga? Olha, São Carlos é uma cidade que surpreende, mas já está atingindo limites prudenciais com relação à folha de pagamento, ao custeio da máquina. Mas é uma cidade que, por força do seu parque empresarial, acaba surpreendendo muitas vezes positivamente. Eu queria chamar a atenção que a gente cobra muito pouco, cobra muito dos vereadores do Legislativo, mas cobra muito pouco de que essas câmaras municipais tenham equipes de técnicos competentes para fazer avaliação imparcial dessas peças. Muito se preocupa, às vezes, com a área jurídica, mas você precisa ter, dentro das câmaras municipais, outras competências, como economistas, como contabilistas, pessoas que possam debruçar sobre uma complexidade que é a lei de diretriz orçamentária ou a lei orçamentária, o plano plurianual, uma equipe competente
que faça um serviço republicano, ou seja, olhe esses documentos com uma intenção de acertar ou minimizar os erros. Se a peça orçamentária for uma peça de ficção, ela desrespeita a comunidade e ela é um desserviço para a próxima gestão, seja qual for o gestor público. Vou agora até Araraquara, especialista em gestão pública, Gustavo Matar. Gustavo, afinal de contas, eu gostaria de entender por que nós não temos um esclarecimento um bocado mais consequente para aquilo que nós vamos disponibilizar, os nossos impostos, para que lá na frente o poder público possa gastá-lo. Aí em Araraquara, há também essa dificuldade de entender o que eu pago de imposto e por que não volta para mim? É uma dificuldade que é normal em todas as cidades. Uma das causas é que o imposto que a gente paga ele não está vinculado diretamente com a despesa que depois ele vai ser gasto. Algumas matérias você tem uma vinculação da receita que a cidade recebe diretamente com o que vai ser gasto, né? Então a gente tem, por exemplo, o dinheiro que vem do Fundeb, ele deve ser gasto 60% com o salário do professor e os outros 40% pode ser gasto em outros assuntos de educação. Já o IPTU que a gente paga, o ISS, né, o ITBI, aqui na cidade, ele entra dentro de um pote, de um bolo, que vai ser dividido, vai ser fatiado para as diversas necessidades, para os diversos programas que estão especificados na LDO. Então, a gente já tem que a Constituição tem que separar 25% desse bolo, né, um quarto dele para a educação. Esse dinheiro é sagrado. 15% para a saúde, que o município acaba gastando bem mais. 20%, 30% tranquilamente. Então, vai sobrando pouco para o gestor realmente gastar em outras matérias, como cultura, esporte, e aí vai depender muito da imaginação e do poder de mobilizar do próprio gestor público, né? Okay. Conseguir verbas federais, estaduais. E uma dica para a população entender melhor a LDO são os próprios anexos que vêm junto com a lei. Perfeitamente. Vamos ler esses anexos, que não venham com a letrinha pequenininha para a gente poder enxergar e entender. Em Sertãozinho está o advogado e conselheiro da Amacerte, amigos associados de Sertãozinho, Claudinei Luiz Silva. Claudinei, vai dar um bom debate aí a respeito daquilo que vai sobrar para a cidade no ano que vem, depois de que todo mundo pagar o imposto e o município receber impostos também, federais ou estaduais? Esse é o maior interesse, né, Roberto, de que esse imposto, principalmente federal, né, que ele volte para o cidadão, porque quem sangra nessa história toda é o município. O cidadão mora no município e, às vezes, esse imposto muitas vezes não chega ao próprio município. Mas aqui esperamos que tenha realmente um bom debate com relação a isso. A participação da população é de extrema importância, né? E até fazendo uma brincadeira com uma frase, se Maomé não vai à montanha, que a montanha vem a Maomé, na verdade seria que se Maomé, a população não vai à administração pública, que a própria administração venha até a população, né? De que forma? Orçamento participativo, consultas em bairros, reuniões de bairros, isso é muito importante, porque o próprio cidadão tem interesse em estar dizendo para onde deve ser gasto, direcionado esse imposto que ele paga com o seu suado esforço. E essa queda de arrecadação também que nós temos no município, não sou nenhum técnico, mas eu acho que, do contrário que passou na matéria no início, de que caiu 4,5%, eu acho que a queda na arrecadação foi muito maior do que isso. A estimativa foi de 500 milhões para esse ano e agora para 400 milhões. E esperamos que não venha para o próximo prefeito a chamada herança maldita, né? Que o próximo prefeito não pegue alguma coisa sucateada, como já aconteceu na última eleição municipal aqui na própria cidade. Perfeito. Eu vou a Franca agora conversar com a integrante da UDECIF, União de Defesa da Cidadania, Rejane Silva Barbosa. Rejane, uma coisa que chama a atenção, que eu tenho visto aqui, é que todos estão falando a respeito da necessidade da participação popular para entender e interferir nesse negócio que é chamado de lei de diretrizes orçamentárias. Aí em Franca, teve isso? Não teve? Como é que foi o grande dilema para a população entender e participar?
Aqui em Franca, e acho que a nível Brasil, mas acentuando aqui na nossa cidade, realmente a linguagem técnica é muito complicado mesmo, parece que é uma linguagem para a população não entender mesmo. Só que muitas das vezes também que a gente conseguiu mobilizar a população, que fez uma PESP, fez uma PPA bonita, redondinha, bonitinha, o que começa? Durante o período todo do ano, aqui em Franca a gente tem enfrentado muitos remanejamentos de verba. Então, quer dizer, sai totalmente fora, a LDO fica totalmente fictícia, entendeu? A peça orçamentária fica fictícia, porque durante o período do ano, ficam mandando os projetos para a Câmara, fazendo remanejamento de verba. E muitos desses projetos são regime de urgência. E é o que eu falo, por exemplo, uma linguagem muito técnica, tanto a PPA, como vocês disseram aí, a LDO, entendeu? E outras mais, é uma linguagem muito técnica, eles não conseguem traduzir isso para a população numa linguagem popular, numa linguagem que você entende. Ó, você gasta, você tem isso, você tem que gastar isso, que é uma coisa bem que eu deixei bem claro agora, por exemplo, a prefeitura está dando um demonstrativo do que a prefeitura gastou, entendeu? No mês passado, a prefeitura, ela gastou mais do que ganhou. Pronto, entendeu? Vamos acompanhar, entendeu? Então não tem essa linguagem, uma linguagem popular para que a pessoa entenda, parece que dificulta um pouco. E eu acho que trazendo isso, tirando um pouco a linguagem técnica, já ajuda bastante a aproximação da população. Perfeitamente, que assim seja feito. Integraram a região na edição deste sábado do Jornal da Clube, em Ribeirão Preto, o professor de Contabilidade FEA, Mauri José Rezende. Em São Carlos, o professor de Direito Marcos Martinelli. Em Araraquara, o especialista em gestão pública Gustavo Matar. Em Sertãozinho, o advogado e conselheiro da Amacerte, amigos associados de Sertãozinho, Claudinei Luiz Silva. E em Franca, a integrante da UDECIF, União de Defesa da Cidadania de Franca, Rejane Silva Barbosa. Professor, para entender, o orçamento, ele não é claro quanto ao gasto com a máquina. Ele trabalha ali, joga para cá, uns números escritos. Agora, ele é claro quanto ao investimento? Não é mesmo, Roberto, não é claro, até porque eu estava pensando na dificuldade que o povo tem de entender isso. O que um plano de governo, o que as ideias de um prefeito, de um governador, mas vamos falar do executivo local, o que ocorre? Eles têm planos, metas, que nascem como pensamento, como ideias, mas elas precisam de um caminho para se materializar, para se tornar obra. E esse caminho é o orçamento, anual principalmente, não apenas o antigo OPI, Orçamento Plurianual de Investimento, ou a famosa PPA, Plano de Plurianual de Obras, por exemplo. Bom, isso é preciso. Em primeiro lugar, é preciso entender que o investimento público, dos 3 níveis, orienta, disciplina e define o investimento privado. É o público que define o investimento privado, na medida em que as cidades vão sendo administradas conforme o interesse da sociedade. Em segundo lugar, é preciso entender que nós precisamos de mudar a cultura da sociedade que pensa que o Estado resolve tudo. O Estado não é solução. O Estado é parte grave do problema. E a partir daí nós temos que entender. Em terceiro lugar, investimento do ponto de vista econômico é a melhor vacina que existe contra a crise. Isso é tudo. E o problema é que a gente tem ainda um minuto para encerrar o debate. Ótimo. Uma coisa que você falou que deixa dúvida. Quer dizer, se eu tenho um projeto de governo, eu tenho um projeto político. Mas nem sempre tem um projeto político. Não, é porque a política é sempre entendida como uma coisa negativa. Quando nós temos política econômica, Sim. economia política, política social, no sentido Sim. amplo, no sentido de ciência, mas que é difícil. Nós estudamos como ciência política. Mas toda vez que conceituamos a política como arte, a arte do possível. Você imagina aquela... Arte de ser arteiro? A arte mais de ser artista, mas no final acaba sendo arteiro nesse ponto de vista. Mas, na verdade, isso que meu pai que dizia, ô moleque, você não é artista, você é um arteiro. E aí é o sentido negativo nesse caso. Mas a verdade é que nós temos que entender a política como ciência, definida como arte, mas para o bem. Porque ela, no Sim. bom sentido, é a arte Sim. de entender de se atingir o bem comum. Mas, no outro ponto, a política é a escola do crime. E por aí vai. Polis, política e polícia. Segue o sentido negativo. Mas nós temos que entender que a população precisa entender o orçamento como uma espécie de início,
o start, a partida para a realização de obras. Ele deve preceder e o plano de governo, que a população deveria discutir e não discute, previamente, para saber o que foi marketing eleitoral e aquilo que deve ser um verdadeiro marketing político, que é o oposto, muitas vezes, do marketing eleitoral. E muito obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu que agradeço a sua colaboração, Roberto. Obrigado. Bom fim de semana para você. A você também. Obrigado.